E Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta esta reunião solene para a entrega da medalha José Mariano ao senhor Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletiski, conforme decreto legislativo número 909/2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador do Recife, Jaime Asfora, para compor a mesa dos trabalhos dessa manhã. Tenho a honra em convidar o excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, o doutor Geraldo Júlio. A excelentíssima senhora vice-governadora do estado de Pernambuco, Luciana Santos. O excelentíssimo senhor deputado estadual Isaltino Nascimento. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, representando o senhor presidente, doutor Carlos Neves. O autor do decreto legislativo, o vereador da cidade do Recife, o vereador Jaime Asfora. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Pernambuco, doutor Bruno Batista. E convido o membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Pernambuco, o senhor Pedro Henrique Reinaldo Alves. Todo mundo para lá. Nesse momento, faço uma comitiva de vereadores para trazer ao plenário o nosso homenageado da manhã. Convido o vereador Jaime Asfora, o vereador Marco de Bria, o vereador Carlos Gueiros, a vereadora Natália de Menudo, o vereador Ivan Moraes, o vereador Hélio Guabiraba, Davi Muniz, Alcides Teixeira Neto,
Samuel Salazar, irmã Aimee, Ivan Moraes e Almi Fernando. Neste momento, com muita satisfação, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pela Orquestra Criança Cidadã. Com muita satisfação registro as presenças
da secretária de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos da Prefeitura da cidade do Recife, a doutora Ana Rita Suassuna. Também da secretária da Mulher da Prefeitura da cidade do Recife, doutora Cida Pedrosa. Do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, neste ato representando o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 6ª Região, Valdir José Silva de Carvalho, o desembargador Eduardo Pugliese, o coordenador do Comitê Memória, José Edival Cajá, o cônsul da Suécia em Recife, o senhor Eric Cial, do Ministério Público do Estado, o doutor Francisco Salles, a coautora do livro Onde Está Meu Filho, a senhora Glória Brandão, o presidente da Associação dos Procuradores do Município e conselheiro seccional da OAB Pernambuco, Gustavo Machado, e também do excelentíssimo senhor vereador, querido amigo, Henrique Leite. Nesse momento, com muita satisfação, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, convido o vereador Jaime Asfora para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Bom dia a todos e todas. Eu queria inicialmente, antes de começar minha fala e as saudações, pedir um minuto de silêncio em memória, em homenagem a Dona Elzita Santa Cruz, essa bravíssima guerreira, mulher, cidadã, mãe, irmã, essa figura que morreu sem ter uma resposta para a sua pergunta: onde está meu filho? Excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio de Melo Filho, a quem eu agradeço a honrosíssima presença. Excelentíssimo senhor presidente da nossa Câmara, Eduardo Marques, também a quem eu agradeço a honrosíssima presença e o privilégio de presidir a mesa. Meu querido amigo, meu velho amigo, companheiro e homenageado com muita justiça, nosso presidente Felipe Santa Cruz. Esse, na sua própria autodefinição, eu já estou antecipando aqui um pedaço do discurso, se define como carioca pernambucano. Deputado Isaltino Nascimento, obrigado pela presença. Meu amigo, meu querido companheiro também, de longas datas, e nosso líder aqui no Estado, presidente Bruno Batista. Meu amigo, irmão, ex-presidente também, ex-conselheiro federal, Pedro Henrique Reinaldo Alves, que nos honra com sua presença. Todos da mesa nos honram muito com suas presenças. Meu querido amigo, nosso vice-prefeito Luciano Siqueira, uma presença muito querida, por vários motivos nessa solenidade. E eu vou, pessoal, vejam a quantidade de pessoas para citar. Para não cansá-los, eu não vou citar todos, porque acho que o cerimonial pode fazer isso. E mesmo assim, acho que eu vou incorrer em grande chance de não citar alguém, porque aqui todo mundo tem enorme representatividade. Eu queria citar só algumas pessoas, porque essa é uma homenagem também à OAB. Então, eu queria citar os ex-presidentes da OAB aqui presente, o ex-presidente Júlio Oliveira, muito obrigado por sua presença, representando aqui também o presidente do TRE, o ex-vice-presidente da OAB, Eduardo Pugliese, o desembargador, também representando aqui o TRT, o presidente Valdir, que não pôde vir. Muito obrigado, Duda. Essa história a gente começou juntos, lá em 2006, Felipe sabe. Os ex-presidentes, não sei se Rony Duarte está aqui, não vi. Os outros, Jorge Neves, que está aqui, ex-presidente da OAB. E se eu não vi mais algum, me desculpem, porque eu estou tentando... desculpa, Henrique. Henrique estava desde o começo, Henrique Mariano, nosso querido
ex-presidente da OAB, meu sucessor na OAB, meu amigo, presidiu a Caixa com muita competência, ele se tornou presidente da OAB. Os conselheiros federais da OAB, Carlos Harten, Graciele, Eric Cial, Silvinha Nogueira não veio, me permitam citar esses e citar o resto das pessoas, as mulheres todas, na presença de minha querida Cida Pedrosa, que está aqui, essa grande representante da luta feminina, da luta feminista. Queria citar também Miriam Yasbeck Asfora, me perdoe o nepotismo, minha prima querida, grande guerreira também de tantas lutas, e a família Santa Cruz, que está aqui representada por Antônio Augusto e por Renata Santa Cruz, além de outros membros. E vou ficando por aqui, pessoal, porque, sim, desculpa, não botaram na nominata, minha querida amiga Luciana Siqueira, vice-governadora. Luciana Santos. Desculpa, Lu, desculpa. Mas ela com certeza não ficou chateada de ser chamada Luciana Siqueira. Nem Luciana ia ficar chateada de ser chamado Luciano Santos, né? Inclusive, me permita chamá-la assim, Lu, é minha amiga desde a época do movimento estudantil. E como eu perdi muito peso, ela brincou aqui comigo que eu estou com peso da época do movimento estudantil. Ela foi presidente do DCE, eu fui vice depois, e eu estou realmente com o peso daquela época. Mas desculpe, nossa vice-governadora, que é uma presença muito importante aqui por tudo, não só por ser vice-governadora, mas também pela luta pelas lutas que defende, que impunha Brasil afora, inclusive em defesa das mulheres e de outras populações mais vulneráveis. Felipe, por ser rigoroso na vida pública, eu andei inquieto e intrigado, meu velho e querido amigo. Na vida real ou no mundo digital, para o bem ou para o mal, aqui ou fora daqui, muitos me perguntavam por que conceder a medalha José Mariano, a mais alta comenda e a maior condecoração dessa casa, ao presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz. E olhe bem, você sabe que fiz essa proposição em março desse ano, antes da sua posse festiva, quando nos encontramos e eu lhe entreguei o convite formalmente. Bem antes, aliás, do pavoroso dia 29 de julho de 2019, uma infeliz e marcante data. E falarei disso mais à frente. E foi nessa madrugada passada, vendo minha pequena Helena assustada e linda se acordando, que tive a certeza do que estou fazendo, do que estamos fazendo todos aqui, juntos, irmanados e de mãos dadas. Essa medalha, meu caro amigo, de tantos anos, que já faz mais de década, está sendo dada ao jovem presidente do Centro Acadêmico ou ao jovem presidente, vice-governadora, do DCE da PUC do Rio de Janeiro, nos anos 90, dos Caras Pintadas. E eu me vejo nessa foto, porque eu fui presidente do diretório acadêmico aqui da faculdade que fica atrás, Faculdade de Direito do Recife, nossa querida Casa de Tobias, e também fui Cara Pintada. Um diretório que leva o nome de um pernambucano que foi assassinado por outra ditadura, a ditadura Vargas, Demócrito de Souza Filho. Também fui vice-presidente do DCE, onde conheci nossa querida vice-governadora. Então, essa medalha, José Mariano, é também, Felipe, para todos os estudantes que teimam em protestar em defesa dos seus direitos, que teimam em ser críticos, em exercer o direito ao senso crítico, à direita ou à esquerda, mas num debate largo, tolerante e totalmente democrático. No Brasil de hoje, onde se tenta criminalizar os movimentos sociais e a própria sociedade civil organizada, a medalha José Mariano é de todos eles. Essa medalha, Felipe, é para o bacharel Felipe Santa Cruz, recém-formado em 1997, e que logo mais fez mestrado em Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense. E é por isso, meu amigo, que ela vai também a todos os brasileiros, principalmente os mais humildes, os mais pobres, que estão na iminência, por exemplo, de perder suas bolsas de iniciação científica. São sonhos de estudar ou de se pós-graduar via CAP, CNPq, simplesmente destruídos, muitos no meio do caminho. E você, meu amigo, como bom carioca pernambucano, na sua inteligente autodefinição,
bem sabe que o pernambucano é teimoso, e é libertário, e é audaz. Na última edição do seu jornal Tips Pernambucana, Frei Caneca, o inesquecível Frei Caneca dizia: a teima, abre aspas, é um vício quando se trata do permanecer constante em coisas falsas, mais ilícitas. Fora, porém, desse círculo, ela é uma virtude necessária à sociedade, ao bem dos homens. Forma o caráter do cidadão, a teima, a teimosia, o torna digno de respeito, que não merece o homem volúvel e superficial. E quanto mais profundas, claras e exatas são as ideias que fazemos das coisas, mais forte é o assento, o consentimento voluntário. Fecha aspas. Felipe, meu irmão, essa medalha é sua por merecimento e justiça, pelo professor que você foi também, poucos sabem, no comecinho da carreira, lá no começo desse século, no começo dos anos 2000, nas faculdades cariocas Cândido Mendes e Santa Úrsula. E não à toa você escolheu o direito do trabalho como tema de sua dissertação. Começava aí, creio, um caso de amor doutrinário. E deveria a comenda, meus amigos e minhas amigas, ser concedida também a todos os professores do Brasil, que hoje tanto sofrem ao ver o MEC tomado pelo propalado, entre aspas, viés ideológico, numa retórica pobre, ignorante e lamentável, de sinais trocados. Professores que sofrem, como eu, como vários, e expressam o sentimento de indignação com o desmonte sob variadas cortinas de fumaça da Universidade Pública Brasileira. E por que tudo isso? A confirmar minha crença pessoal de que na vida, essencialmente, há poucas coincidências, é isso que me ensina a doutrina espírita, e respeito todas as doutrinas e religiões e os que não as têm. José Mariano, o patrono dessa nossa Câmara Municipal, cuja efígie está na medalha que você vai ostentar em breve, foi um libertário, um vanguardista, audaz, corajoso e bastante progressista. Um político legítimo e verdadeiramente liberal, que ousava incomodar o governo central da época com matérias críticas no seu jornal A Província, veículo independente e baluarte contra as retaliações que nosso Estado sofria à época. Foi também aluno de nossa Faculdade de Direito do Recife, aqui atrás. E se a gente for citar todo mundo que foi aluno da faculdade, né, presidente Júlio Oliveira, a gente não acaba aqui. E um dos maiores abolicionistas de todos os tempos, colega, amigo e companheiro de Joaquim Nabuco. Terminou como preso, onde? No Rio de Janeiro, na Fortaleza da Laje. Esse é José Mariano. Por isso que você merece ostentar essa medalha, Felipe, por apostar na política como forma democrática de solução de impasses e realização do diálogo, da dialética, não a política partidária. Essa é a interdita ordem, como você bem sabe e pratica, como eu sei, como ex-presidente da OAB, como ex-conselheiro federal, ex-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, como nós sabemos, como Bruno Batista, nosso presidente, sabe, mas a política como arte da convivência dos contrários, do exercício da tolerância, tão rara nos debates de parte a parte, da busca dos consensos possíveis, como instrumento de harmonia tão necessário e sempre urgente entre os poderes da República. Fora isso, é abrir veredas perigosas e incontornáveis ao populismo, à autocracia e à demagogia. Como diz Leonardo Acioli, num discurso belíssimo que fez aqui, nosso amigo, querido, conselheiro federal, que não pôde estar presente, não citei porque ele não está presente, abre aspas, a negação da política reaviva a figura do tão brilhantemente descrito por Bertolt Brecht, analfabeto político, que hoje evoluiu para a figura do brucutu político. O mesmo que prega o fechamento dos tribunais e das casas legislativas, que louva assassinos como heróis, que prega a desobediência civil, que defende a tortura, a violência, o assassinato, a dor e a opressão. Aquele que marginaliza religiões, o que trata como verdade absoluta a sua opinião. O brucutu político, diz Léo, acha que o mundo se divide em duas cores e nunca, jamais, admite que possa estar errado, mesmo que parcialmente. Não sabe ele que a virtude muitas vezes está no meio, como ensinam os chineses, ou quase sempre está na dialética, na tolerância com o oposto, na tolerância com o oposto, no diálogo, naquilo que pode lhe enriquecer, ouvindo o diferente, acolhendo o diferente, não só escutando o diferente. Para a supressão de direitos e garantias individuais, é para isso que serve o desapreço à democracia, para a opressão do indivíduo pelo Estado
e eu relembro bem aqui, quando era presidente da OAB, a grande luta de nosso presidente César Brito, que você, Felipe, agora reintensifica contra o Estado policial. O Estado que, às vezes, quer vulnerar as garantias dos advogados, sem esquecer que essas garantias são do cidadão. E quando se vulnera o direito de defesa e o direito contraditório e as prerrogativas do advogado, a gente está abrindo a porta para o guarda de esquina vulnerar a gente logo mais. Flertar, namorar e até casar com a barbárie, com a anticivilização. É isso que leva o desapreço à democracia. Como bem lembra nosso amigo Leonardo Scioli. A política, e só ela, democraticamente, dentro do Estado de Direito, respeitada integralmente a Constituição Federal e sua rigidez, é o que nos confere estabilidade institucional. Para problemas políticos, a solução é simplesmente mais política. Novas práticas na política, choques de transparência, controle social e participação popular. A política precisa disso e precisa muito. Se ressintonizar com as ruas. Para o aperfeiçoamento democrático, mais democracia. E só há Estado democrático de direito com as instituições republicanas respeitadas, principalmente pelo hipertrofiado Poder Executivo, em todos os planos da Federação. E aqui eu registro a vigilante postura do presidente da OAB e da OAB quanto a os diálogos revelados pelo The Intercept Brasil, ao pedir o afastamento do ministro Moro, porque ele não teria condições e não tem de chefiar uma própria investigação contra ele mesmo. A OAB disse, Felipe, e disse na sua voz, eu me senti representado, que não há juiz, não há Ministério Público parcial. O juiz não é neutro, não pode ser neutro, o Ministério Público não é neutro, não pode ser neutro, porque tem seus valores, seus princípios, suas preferências. Mas tem que ser imparcial. Essa é uma garantia da democracia. Essa é uma garantia que, se a gente abrir mão dela, vai nos cobrar muito caro lá na frente. Pois é isso. A defesa de Felipe, por isso que ele merece essa medalha, está sintetizada no artigo 37 da Constituição. Princípios da legalidade, impessoalidade, economicidade, eficiência. Porque senão, como diz Steven Levitsky, dizem, e Daniel Ziblatt, professor de Harvard, num livro belíssimo que eu li há pouco tempo, e me lembro, olhando aqui, meu grande inspirador nessas leituras, Dr. Zé Arlindo Soares, como as democracias morrem. Se não for isso, se a OAB se quedar, se a OAB se deixar capturar, que não vai e nunca deixou-se pelo poder político, pelo poder econômico, a gente adentra num quadro que já é sombrio. O Brasil preenche todos esses requisitos que, segundo o livro, mostram como se dão os golpes modernos, como se dão as tentativas de usurpação do poder autocraticamente na modernidade. Não é mais com tanques, não é mais com canhões. 4 indicadores. Primeiro, rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas. Infelizmente, o governo Bolsonaro pratica isso. Negação da legitimidade dos oponentes políticos, desqualificação do interlocutor, fez isso com você, de maneira cruel e torpe, desumana, de maneira covarde. 3, tolerância ou encorajamento à violência, faz isso sendo violento ao agredir as mulheres, ao propor uma posse e um porte de armas com extensão criminosa, irresponsável e inconstitucional. Propensão, por último, a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. É clara, clarividente e indisfarçável o incômodo que o governo sente, o governo Bolsonaro, com a imprensa livre, e faz de tudo para enfraquecê-la. Nessa quadra, meu amigo, já me encaminho para o final. Nosso mais novo agraciado com medalha Zé Mariano para dizer de novo, meu querido Luciano, para citar novamente Brecht, imprescindível. Há aqueles que são imprescindíveis, como diria Brecht, e Felipe é um desses. Num Brasil de 13 milhões de desempregados, 3 milhões e 300 mil pessoas, desses 13 milhões, procuram emprego sem parar há 2 anos, e estão há 2 anos sem conseguir emprego. Se coloque no lugar de uma pessoa que está há 2 anos sem ter como botar comida na boca do seu filho. O número de pessoas abaixo da linha da miséria, pessoas que vivem, pasmem, com até R$ 89 por mês, aumentou no Brasil. E dizem que não tem fome. Entrego essa medalha, na verdade, Felipe, a toda a advocacia brasileira, porque a OAB, que eu tive a honra enorme de presidir, e a advocacia se confundem intensamente. É da natureza da advocacia se inquietar, se resignar,
e defender as prerrogativas, como eu já disse, é garantir o acesso à justiça para o cidadão. Nosso presidente Bruno Batista, que está de parabéns por isso também, escreveu um artigo magistral ontem, mostrando que quando um advogado não consegue se reunir com o juiz para tratar da pensão da sua cliente mulher, cujo marido, o ex-marido, não está pagando, quem está perdendo, quem está tendo a sua cidadania vilipendiada é a parte. Quando um preso humilde, que não tem acesso a advogado caro e que às vezes não conta com a defensoria, não pode conversar com o seu advogado lá no Aníbal Bruno, quando não há indícios de crime cometidos pelo advogado, é a cidadania que está sendo vulnerada. E Felipe, nesse aspecto, só por isso já merecia a medalha, mas merece por todo mais. Pois hoje estamos entregando, enfim, a medalha Zé Mariano a todos que foram torturados, exilados, presos, mortos, desaparecidos pela ditadura militar. Aqui tem vários que foram presos. Luciano Siqueira, Zé Arlindo, meu amigo Chico de Assis, que passou 10 anos preso e ostenta essa alegria de viver e essa vontade de mudar o mundo que me comove. Essa medalha é seu pai, Fernando Santa Cruz, meu amigo Felipe. Essa medalha é a dona Elzita, que, como eu disse, não pôde ouvir a resposta à sua pergunta. Tão curta, mas tão doída, tão sangrenta essa pergunta. Onde está meu filho? A certidão de óbito foi entregue e ela, infelizmente, já tinha morrido. Graças a Deus, eu acredito em Deus, ela não esteve aqui no dia 29 de julho de 2019. Portanto, Felipe e eu, meus amigos já sabem, eu sempre fui chorão, mas quando eu falo de filho, nem que seja nem da minha filha, eu já fico com vontade de chorar. Mas é uma homenagem a seus filhos, Lucas, Beatriz, Maria Eduarda e João Felipe, que sofrem com as agressões que você injustamente tem sofrido, sofrem com a exposição. Eu, quando falei no começo que muitos me perguntavam por que ele homenagear, recebi uma saraivada de críticas. Quando postei primeiro um desagravo a você, uma homenagem justa, minha obrigação, quando Bolsonaro falou aquela vilania sobre seu pai, aquela mentira de má fé. As pessoas me esculhambaram, amigos, ex-eleitores, eu acho. Mas é isso, é o preço que a gente paga. E eu não vou esconder homenagem, não vou esconder minhas amizades, nem meus princípios com medo de perder voto. Nunca fiz isso. Eu boto a cara a tapa. Obrigado. Você vai receber essa homenagem, meu amigo Felipe, com quem temos tantas afinidades. O amor pelo Rio, o amor pelo chopp do Rio, pelo Carnaval, pela OAB, pelo bom papo, pela boa literatura, pela boa música. Em Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa definiu a sua coragem cívica, de aguentar tantas dores, tantos pesares, de aguentar só ter uma foto com o pai, de aguentar nunca ter podido conviver com seu pai na adolescência, na juventude, e seu pai vê-lo com muito orgulho, presidente da OAB. A coragem de fazer tudo isso, de viver tudo isso e não se tornar um amargurado, um ressentido, numa pessoa carregada de ódio e de raiva. Você transformou isso em paz interior, transformou isso em ternura, transformou isso em luta. Não é à toa que seu nome é o nome dado em homenagem, talvez Luciano, Zé, saiba disso aqui, Paulo Henrique Maciel, meu querido amigo, homenagem a Humberto Câmara, companheiro de Fernando, que desapareceu após ser sequestrado, preso, torturado pela polícia carioca. Humberto Câmara tinha um codinome Felipe, e você leva esse nome de luta, seu nome é luta, meu amigo. E seu nome é coragem. A coragem que, como diz Guimarães Rosas, no correr da vida, embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Disse Ulisses Guimarães, tanta falta nos faz hoje. Você ontem citava parte desse discurso como uma resposta super elegante, quando lhe lembraram esse episódio do qual eu não vou mais falar, todos sabem aqui,
desse dia terrível. Disse Ulisses Guimarães em seu discurso no dia 5 de outubro de 88, por ocasião da promulgação da nossa Constituição Cidadã, o marco zero da nossa democracia. Abre aspas. A sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou o antagonismo do Estado. O Estado autoritário prendeu e exilou. A sociedade, com Teotônio Vilela, pela anistia, libertou e repatriou. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Foi a sociedade, essa mesma que hoje é capitaneada por Felipe Santa Cruz, porque a OAB é o farol da sociedade organizada, mobilizada nos colossais comícios da direita já, muitos dos quais ali na Cinelândia, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador, e que esteja na nossa sociedade, mesmo que para isso precisamos reacendê-la, o apreço pela democracia, que esteja em nossas mãos, e está. A luta por sua preservação está acima de governos, políticos, partidos e ideologias. Como disse Felipe, depois desse episódio, que eu não quero mais citar realmente, aquilo foi um divisor de águas, dividiu os democratas dos não democratas. Você mesmo sofrendo fez a melhor definição. Não é à toa que pessoas de todos os espectros ideológicos, eu cito aqui o governador Dória, que teve um pai, também foi caçado pela ditadura, foi um dos primeiros a lhe telefonar. E você me disse que ligou no mesmo dia, na mesma hora, Flávio Dino e João Dória, para prestar solidariedade. Um do PCdoB e outro do PSDB. Porque é assim na democracia. Quem é democrata, age assim. O Brasil é Vladimir Herzog, e não a tentativa de acabar com a liberdade de expressão, de pensamento e ação política. O Brasil é Fernando Santa Cruz, e não os fascínoras que quiseram assassinar a sua família. E nunca conseguiram, nem conseguirão. Para terminar, Felipe, eu estava ouvindo uma música e estava achando a cara de tudo isso e vou encerrar com ela, porque eu não tenho palavras mais para definir tanta emoção e tanta alegria por ser meramente um porta-voz, e quero agradecer aos vereadores que estão aqui presentes, né? Davi Muniz, Chico Kiko, Ivan Moraes, que é um grande defensor dos direitos humanos, todos aqui que votaram, se empenharam, o presidente Eduardo Marques, para conseguir quórum, Natália de Menudo, desculpa se eu não estou vendo todos, Almir Fernando, me desculpa, Aimee Carvalho, pastor Aimee, e todos os outros, me perdoe se não citei a todos. Juiz Sérgio Torres está aqui, meu querido amigo, nosso presidente do AB de Garanhuns. A música é Há Tempos, de Renato Russo, do Legião Urbana. Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade, muitos temores nascem do cansaço e da solidão, descompasso, desperdício. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Os sonhos vêm e os sonhos vão. E o resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria, não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E há tempos, nem os santos têm o certo, à medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente. E há ferrugem nos sorrisos, só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho. Não me lembro. Tua tristeza é tão exata, e hoje o dia é tão bonito. Meu amor, e aqui eu faço um parênteses para homenagear o meu amor, a mulher da minha vida, Juliana Garrido, que está ali. Meu amor, disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. E ela disse, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Muito obrigado.
Nesse momento, convido o vereador Jaime Asfora para que faça a entrega da medalha José Mariano com o respectivo diploma ao senhor Felipe de Santa Cruz Oliveira Skaletsky. Com muita satisfação, registro as presenças da senhora Juliana Garrido, esposa do vereador Jaime Asfora, do excelentíssimo senhor Sérgio Torres Teixeira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, do ex-presidente da Câmara Municipal do Recife, chefe da assessoria do prefeito da cidade do Recife, doutor Fred Oliveira, o presidente da OAB Pernambuco Garanhuns, Jorge Wellington, também da vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Pernambuco, Ingrid Zanella, do secretário de Governo da Prefeitura da cidade do Recife, João Guilherme Ferraz, do presidente do Conselho Penitenciário do Estado, doutor Jorge Neves, do desembargador eleitoral neste ato, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Agenor Ferreira de Lima, o doutor Júlio Alcino de Oliveira Neto, o ex-presidente da Câmara Municipal do Recife, o vereador Jurandir Liberal, também o vice-prefeito da cidade do Recife, doutor Luciano Siqueira, o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco e conselheiro seccional da OAB-PE, doutor Maximiliano Maciel Neto. Também nesse ato, representando a Secretaria do Trabalho do Estado de Pernambuco, o senhor Paulo Torreão, o procurador-geral do município, doutor Rafael Figueiredo Bezerra, e o assessor especial do governador, doutor Roberto Franca. Com muita satisfação nesse momento, convido o senhor Antônio Augusto Santa Cruz, sobrinho do homenageado, para que faça a leitura de um trecho do livro Onde Está Meu Filho? Bom dia a todos. Inicialmente quero saudar a mesa em nome da única mulher presente aqui nesta mesa, Luciana Santos. E assim, fui pego de surpresa para citar um trecho do livro de vovó. Aí, falar do livro Onde Está Meu Filho, eu disse, não, vou escrever alguma coisa. Aí, sentei ali na mesa. Depois da fala de Jaime, assim, brilhante, é difícil, viu, Jaime? Difícil, mas vamos lá. Nesta oportunidade da entrega da medalha José Mariano, ou seja, o título de cidadão Recife, ao presidente Felipe Santa Cruz,
e, sobretudo, o cidadão, como foi dito aqui, sobrinho não, primo Felipe, sou primo dele, com muito orgulho, e sobrinho de Fernando Santa Cruz. Só queria fazer um parênteses antes, pela uma promessa que eu fiz no enterro da minha avó, que tem passado acho que uns 70 dias. E eu disse que em todo local que falassem sobre preso político, ou sobre o momento que nós vivemos, ditadura, há 40 anos estamos diante de meados aí, dia 30, a lei da anistia, eu ia recitar um poema que resume, em síntese, o que minha avó deixou aqui, em 105 anos de história e de luta, que fala mais ou menos assim: hei de vê-lo voltar, o meu doce consolo, o meu filhinho, passam-se os anos e o véu do esquecimento, baixando sobre as coisas, tudo apaga, menos da mãe, no triste isolamento, a saudade que o coração lhe esmaga. Este poema minha avó escreveu, e assim, a gente para e tenta pensar um pouco sobre o que ela fala aqui. Em poucas linhas, ela conta a história de luta e de busca dela sobre a história de tio Fernando, Felipe. E poucas pessoas sabem, mas a ditadura, ela deixou algumas marcas em nós, familiares, tipo, impedimento do convívio contigo. Por quê? Porque tivesse que sair rodando Brasil afora, sair do Rio, ir para a Bahia, da Bahia ir para o Rio Grande do Sul, isso jovem, 13, 14, 15, 16 anos, para depois retornar para o Rio de Janeiro, para se graduar, se especializar e se tornar, eu não digo brilhante, tá, Felipe? Esse orgulho nosso. Eu digo sempre que, como advogado e como teu primo, eu sou duplamente agraciado pelo ser humano que tu és. E assim, com esse regime militar, nós, familiares, perdemos o convívio contigo. Por quê? Porque era um tema que tu não tinhas interesse de conversar. De fato, era um tema sobre tio Fernando que tu sempre se esquivasse. Em poucas conversas que a gente tinha, era sempre um tema que a gente percebia no teu olhar, que era algo que tu dizia assim: pula, pelo amor de Deus, pula. E até tu chegar à OAB do Rio de Janeiro, era um tema que tu não gostaria de trazer a público, nem fazer daquilo o amuleto para chegar onde tu chegastes, tá? Tu sempre construiu tua vida pública pautada no teu conhecimento, na tua ternura e na tua capacidade de mobilizar e na tua capacidade de dialogar com todos os lados, com todos os lados. Eu não quero aqui falar de partido, mas assim, todas as cores, Felipe, todas as cores. E assim, o atual presidente deu a verdadeira dimensão da história do meu tio e dos presos políticos deste país. Foi duro, foi difícil digerir aquela fala dele, mas ao mesmo tempo, a gente, como familiar, a gente, como amigo dos amigos e dos parentes de presos e de torturados, sequestrados e presos políticos, não conseguimos dar dimensão aos 26 estados e à capital. Não conseguimos. Não sei se por força ou por alguma incapacidade até nossa, mas Bolsonaro veio a público e proferiu aquelas palavras absurdas, inclusive fazendo correlação à informação de que um amigo ou um companheiro de atuação teria matado o tio Fernando. Então, aquela parte dele é mais dura. Mas superado isto e passado esse ponto, o mais importante é a tua forma de responder esses ataques, esses insultos, para te tentar de diminuir, te tentar enfraquecer. E se nós, que respeitávamos a tua dor, eu particularmente me senti contemplado e respondido pela tua fala. E é exatamente aquilo mesmo, Felipe. Exatamente. A interpelação
que fizestes com os 12 ex-presidentes da OAB e mostra mais uma vez que ele não sabe, que ele mentiu e que ele faz isso apenas para atacar e para tentar te enfraquecer, vá em frente. Tu é signatário de Sobral Pinto, o Medro não integra o teu perfil. É um orgulho para nós da família, tá? Com muita satisfação, registro as presenças do excelentíssimo senhor Oscar Barreto, secretário de Saneamento do Recife, e também de vários ex-presidentes da OAB e também de alunos do curso de Direito, professores e coordenadores da faculdade Unibra. Com muita alegria, nesse momento, convido a Orquestra Criança Cidadã para que faça uma apresentação musical. Muita alegria, registro as presenças do advogado Cláudio Ferreira, da Comissão de Justiça e Paz de Olinda e Recife, e também do excelentíssimo senhor vereador do Recife, Aerto Luna. Com muita alegria, em nome de todos os vereadores e vereadoras do Recife, convido o senhor Bruno Batista, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, para que ocupe a tribuna e faça o seu discurso.
senhor presidente dessa Casa do Povo, vereador Eduardo Marques, meu amigo e líder Felipe Santa Cruz, senhora Luciana Santos, vice-governadora do estado de Pernambuco, senhor prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, deputado estadual Isaltino Nascimento, meu querido amigo Carlos Neves, conselheiro do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, meu amigo e responsável pelo meu ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil, Jaime Asfora, meu amigo Pedro Henrique Reinaldo Alves, nosso sempre presidente da OAB de Pernambuco. Peço licença para cumprimentar toda essa assistência tão ilustre em nome dos nossos ex-presidentes aqui presentes da OAB Pernambuco, sempre exemplos para todos nós, Jorge Neves, Júlio Oliveira, Jaime Asfora, já referido, Henrique Mariano, Pedro Henrique Reinaldo Alves, também já referido, senhores diretores da OAB de Pernambuco, conselheiros federais e estaduais, membros de comissão, meus senhores e minhas senhoras. Essa homenagem, Felipe, não é uma dessas muitas homenagens que você receberá como presidente nacional da OAB. A despeito de você ser a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, que é isso que você representa para todos nós, essa é uma homenagem indiscutível ao homem Felipe Santa Cruz, àquele que transformou a dor em força, àquele que pegou e, muito cedo e covardemente, teve seu pai retirado do seu convívio e transformou isso numa força que inspira a todos nós. Essa é uma homenagem a um homem que está sendo vítima de ataques covardes, porque o covarde é aquele que se utiliza do cargo que tem para, a partir daí, dizer mentiras. E é isso que nós estamos vendo. Ataques covardes ao seu pai, ataques covardes e mentirosos a você e ataque até aos seus filhos. Então essa é uma homenagem do povo recifense, em nome dos seus vereadores, a você, ao homem Felipe Santa Cruz. Como também uma homenagem a todos os advogados que lutaram contra a ditadura militar e que lutam hoje contra a volta de todo e qualquer tipo de autoritarismo no país. Essa é uma homenagem também a todos os mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar. É uma homenagem a Fernando Santa Cruz, que não morreu. Fernando Santa Cruz, que foi plantado para virar semente, para que todos nós tivéssemos também essa inspiração de luta pela democracia. Essa é uma homenagem a Dona Elzita Santa Cruz, inspiração para todos nós, que procurou por tantos anos seus filhos e os covardes não tiveram a força de dizer isso para ela. Essa é uma homenagem aos advogados que lutaram contra a ditadura militar, e eu nomino aqui o nome de Paulo Henrique Maciel e tantos outros que lutaram contra a ditadura militar. Pela trajetória de José Mariano, meu amigo Felipe, que Jaime aqui muito bem referiu da tribuna, o discurso de Jaime muito nos emocionou, como Jaime sempre emociona, nós podemos ver que José Mariano, que dá nome a essa casa, dá nome a essa medalha, essa comenda que você recebe hoje, era um libertário. Era uma pessoa que, quando vindo de uma família da aristocracia açucareira, quando todo mundo era a favor da escravidão, ele era contra. Acolhia os escravos e, junto com sua esposa, lá no Poço da Panela, fazia com que esses escravos pudessem ir para o Ceará, onde já não tínhamos mais escravidão. Ele criou o Clube do Cupim, que tinha um único artigo, o seu regulamento, que era libertar todo e qualquer tipo de escravidão. Foi um homem que, quando Floriano Peixoto, apesar de estarmos na República, foi autoritário, ele foi preso e resistiu. E foi contra-majoritário. E é isso que você está sendo hoje, Felipe. Contra-majoritário. Na defesa da democracia, na defesa dos direitos humanos, na justiça social, que é o que todos nós advogados juramos quando ingressamos na OAB. Defender a democracia, a Constituição, o Estado Jurídico do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis e a rápida administração da justiça. Essa é a principal missão da OAB, defender a Constituição e a democracia. E nesse binarismo que estamos vivendo hoje, do encarnado contra azul, às vezes é preciso ser contra-majoritário. E quando nós, por exemplo, defendemos
que se coíba o abuso de autoridade, mesmo com as críticas. Estamos sendo contra-majoritários, mas estamos lutando pela democracia. Estamos lutando contra o autoritarismo, porque o autoritarismo não vem só daqueles que vestem verde. O autoritarismo vem de todos os lados. E nós temos a obrigação e o compromisso de lutar contra esse tipo de autoritarismo. Há poucos dias atrás, passou-se 39 anos da morte de Dona Lida Monteiro, secretária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma carta-bomba endereçada ao presidente da OAB Nacional, Seabra Fagundes, que foi aberta pela sua secretária, que terminou falecendo. Por covardes. Esses mesmos covardes que hoje utilizam da palavra e do cargo para espalhar mentiras. Foram covardes que colocaram bombas no Rio Centro, foram covardes que mandaram bombas para a Ordem dos Advogados do Brasil, porque a Ordem dos Advogados do Brasil incomoda. E ela incomoda porque ela defende a democracia. Ela incomoda porque ela está do lado certo. Ela está do lado dos direitos humanos. E nesse mundo, hoje, onde ser tolerante é ser um pouco subversivo, seremos tolerantes, Felipe. Seremos juntos e caminharemos juntos. E para me encaminhar para o final, eu invoco Dom Helder. Dom Helder, que também há 20 anos passou-se o falecimento de Dom Helder, que tanta falta nos faz nos dias de hoje. Dom Helder disse que a graça divina é começar bem, graça maior é persistir na caminhada, certa. Mas graça das graças é não desistir nunca. Presidente, você começou bem. Você está no caminho certo e não desista nunca. Porque os advogados pernambucanos estão com você. Porque os democratas estão com você. E não aceitaremos, estaremos juntos com você na luta contra qualquer tipo de autoritarismo e contra qualquer ataque à democracia. A OAB estará atenta e os advogados brasileiros e pernambucanos especialmente, você que tem o sangue pernambucano, estarão do seu lado nessa caminhada. Parabéns, presidente, você nos representa. Obrigado. Nesse momento, com muita alegria, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, de todo o povo recifense, convido o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletti, para ir à tribuna e fazer o seu discurso. Obrigado. Entre as muitas identidades que eu tenho com o Jaime, também está a emotividade, né? Então, para mim, é sempre uma situação, como dito aqui pelo meu primo, eu faço a opção, dentro do possível, por discursos onde eu possa falar das coisas que sei, né? Evitando que o coração impeça que a gente fale ou mantenha esse discurso dentro, digamos assim, do papel do presidente da Ordem. E esses momentos, para mim, são muito difíceis. Eu digo que desde que comecei essa última gestão, que tem sido muito difícil, porque é diferente, né? Um momento diferente. Eu já tinha uma trajetória de ordem, mas o mais difícil tem sido separar o filho, o ser humano, com toda essa carga de emoção que está aqui, que está no ar hoje, das amizades, da história, da vida, da caminhada, do papel que eu devo exercer como presidente de ordem, para que as coisas não se confundam e, em dado momento, não seguem, né? Ou não criem um quadro, para mim, de dificuldade de qual rumo a ordem deve seguir. Então, eu quero dizer que, perdoem aqui o traço humano, mas vamos seguir aqui, mantendo muito lindo. Obrigado a todos. Obrigado, Jaime, para começar. Quero agradecer ao vereador Eduardo Marques, presidente dessa Casa do Povo, né? Quem conhece meu gabinete sabe que lá estão 3 bandeiras, e vou explicar um pouco mais daqui a pouco. É a bandeira do Rio de Janeiro, é o meu estado de nascença, aonde fiz minha vida, criei meus filhos, crio. A bandeira do Rio Grande do Sul, né, aonde fui criado, né? Eu cheguei no Rio Grande do Sul com 5 anos e lá recebi educação, estudei em escola pública, sou grato ao Estado. E a bandeira de Pernambuco. A bandeira de Pernambuco está no gabinete da presidência do Conselho Federal da Ordem,
porque aqui está meu sangue. Prometo que eu vou engatar o ritmo aqui. Eu quero saudar o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, dizer que é uma alegria enorme sempre estar aqui, agradecer o carinho. O prefeito foi um dos primeiros a se solidarizar, me ligou, tomou posição imediatamente. É isso que eu digo dos democratas de todo o Brasil. Não há um democrata que não tenha se sentido ofendido com a tentativa de reabrir a discussão sobre quem realmente estava com a razão na ditadura militar. Com a razão estavam os democratas, que suaram, sangraram, lutaram, resistiram e conseguiram devolver ao povo brasileiro a sua democracia. Essa é a nossa obrigação maior, esse é o nosso compromisso, esse é o nosso juramento, isso nos une e jamais nos dividirá. Eu quero agradecer ao prefeito, quero agradecer ao deputado Exaltino Nascimento, que tem uma série de medidas que também me emocionam, medidas também que buscam colocar a história no seu devido lugar. Isso é muito importante, cada vez mais importante. Eu faço e tenho aqui uma pequena batalha familiar com os meus primos, que são todos muito inteligentes, como deu para ver pela fala do meu primo Augusto, sobre os caminhos de pacificação do Brasil. Nós passamos, há 2 dias, pelos 40 anos da Lei da Anistia. Eu sou um conciliador nato, né? Aliás, antes desses episódios, eu apanhava por ser moderado, né? Hoje estou apanhando por ser um comunista extremado. Mas eu sou um conciliador nato, eu sempre achei o caminho da pacificação um caminho correto. Eu, por coerência, dizia que não me faria diferença um torturador preso no final da vida. Isso não me traria paz, a prisão não me libertaria, né? Que foi a opção de outros países do Cone Sul, como a Argentina, onde presidentes terminaram presos a sua vida, o presidente Videla da Argentina. Eu sempre acreditei na solução, inclusive por coerência da OAB. A OAB defendeu a anistia ampla, geral e restrita, e há uma séria discussão sobre isso, sobre essa transição suave. E, deputado, é muito preocupante que parcela, como dito aqui pelo Jaime, da nossa juventude desconheça efetivamente, talvez por falta de radicalização das informações da ditadura, da verdade do que aconteceu no porão da ditadura, há uma diminuição da importância desse papel histórico, há uma diminuição dos males da ditadura militar. Essa juventude não entende o que é uma sociedade sem imprensa, sem liberdade, uma sociedade onde um grêmio estudantil não pode se reunir, onde um estudante não pode pleitear melhorias no ensino, onde um trabalhador não pode ficar em desacordo a uma política abusiva do empregador, onde mesmo os empregadores não podem se organizar contra o Estado para lutar por avanços para o seu setor. É uma falta de cultura que tem que ser combatida por todos nós no dia a dia. Confesso que de tudo dessa semana, Gisela, minha assessora, está aqui, uma semana longa, eu tive que faltar na segunda-feira a um debate na PUC de São Paulo com jovens. Acho que é o mais importante que eu posso fazer. Depois dessa semana toda, eu tenho um evento amanhã em Natal, que já estava combinado, e eu fiquei sabendo que havia 500 jovens inscritos nesse evento. Eu cancelei minha volta para o Rio de Janeiro, vou ficar no Nordeste mais um dia, porque eu tenho que ir a Natal amanhã. A gente tem que falar para os jovens, a gente tem que voltar para a universidade, para as escolas, mostrar aos jovens que é o futuro deles que está em risco com toda essa discussão. Quero comentar, pela primeira vez chamarei de excelência o doutor Carlos Neves, meu querido irmão, agora conselheiro do Tribunal de Contas, parabenizá-lo mais uma vez pela linda, linda, linda posse de ontem, na pessoa do Pedro Henrique Reinaldo Alves, que é nosso líder intelectual da advocacia brasileira e de todos nós, que eu estou nomeando o Pedro para a comissão que vai rediscutir o nosso sistema eleitoral da Ordem dos Advogados, que deve permanentemente estar em debate. Eu abraço todos, Henrique, Jorge, Júlio, todos os bravos ex-presidentes da OAB de Pernambuco nos seus 80 anos de glória. Quero cumprimentar a Luciana Santos, dizendo mais uma vez a Luciana que minha avó, aqui tantas vezes citada, era sua fã. Essa trajetória de luta da mulher pernambucana é uma trajetória de resiliência, de força, e a Luciana é um orgulho para todos nós. Cumprimentar meu querido Bruno Batista, dizer ao Bruno obrigado, né?
O Bruno tem se colocado como um guerreiro. Não é novidade, a minha campanha presidente da Ordem nasce na OAB do Rio e nasce na OAB de Pernambuco. Jaime, e eu chego ao Jaime, foi o orador do lançamento da minha campanha a presidente de Caixa, que foi o primeiro cargo de relevância que eu ocupei na Ordem dos Advogados. Tudo isso está ligado, tudo isso representa uma forma de pensamento, que nos une a muito mais do que um telefonema, um abraço, até o telefonema, um abraço, a necessidade disso. O chopp, né, o samba, o amor à música, a música nordestina, a música brasileira, mas o que está ligado é uma forma de ver o mundo, o que nos liga é uma forma de ver o mundo, que não necessariamente, aliás, necessariamente não passa pelas nossas identidades políticas ou simpatias do momento ou partidos, passa por uma coisa maior, um sentimento de unidade face à vida, um sentimento de solidariedade, um sentimento de pluralismo, um sentimento de amor, uma forma de ver o mundo que não seja tão fragmentada e tão violenta. Então, o Jaime, o Bruno, a OAB de Pernambuco me levaram à presidência da OAB Nacional, né? Não como só foi também, não como política, né? Mas como pensamento, e lá eu espero estar à altura de desempenhar essa história de ordem que nós nos vinculamos. Muito obrigado. Jaime, eu pensava aqui no que foi dito e via tantos rostos conhecidos. Primeiro, dizer que eu me sinto, essa medalha não é minha, essa medalha é da advocacia brasileira. Essa é uma medalha muito importante. Primeiro, porque aqui foi citado que José Mariano era um abolicionista, era anti-escravidão e também era um jornalista. Nós, advogados, temos essa característica, né? O Rui Barbosa dizia que a sua grande paixão era o direito, era a advocacia, mas a amante, a loucura da vida dele era o jornalismo, né? Onde ele professava as suas ideias. O mesmo Rui dizia que advogados são absolutamente dispensáveis e chatos. Não falava com esse termo nos tempos de paz, né? Advogados, eu estou modernizando a fala de Rui, são importantes no tempo de guerra, no tempo do autoritarismo, no tempo dos tiranos. Essa foi a luta do Rui. Nunca exerceu grandes cargos, nunca exerceu, né? Foi ministro da Fazenda num breve período, foi o cargo, mas exerceu grandes delegações do povo brasileiro, delegações contra-majoritárias. É daí que nasce o nosso pensamento. De todos esses, Zé Mariano, Joaquim Nabuco, Rui, todo esse pensamento constrói uma história da advocacia brasileira de resistência. E resistência aonde? No campo político partidário? Não. Resistência pelo pensamento libertário. Resistência com breves e, claro, frágeis equívocos que nós cometemos, porque não temos como não cometê-los. Resistência em todos os momentos que o Brasil escorregou, caminhou à beira do abismo, né? O velho Brizola, essa minha formação pernambucano-gaúcha, me perdoem, dizia que naqueles momentos que o sujeito está costeando o alambrado, né? O Brasil está costeando o alambrado. Por algumas razões que nós entendemos, né? Frustração com a classe política da redemocratização pela farra do Caixa 2, pelo enriquecimento, pela traição de compromissos com a saúde, com a educação, com a vida do povo brasileiro. Essa é a verdade, essa verdade tem que ser enfrentada. Não são moinhos de vento, são realmente monstros reais que foram criados. E diante desse momento de impasse, nós temos que buscar necessariamente nos nossos princípios a saída disso. Eu tenho dito que tem sido muito fácil presidir a Ordem dos Advogados. É só ler a Constituição e o Estatuto da Ordem, que eles são frutos de todo esse processo histórico. Não caíram do céu como uma dádiva. São a construção histórica que nos levou a este momento de redemocratização em 88. E está errada a leitura de que foi a liberdade que criou o momento da corrupção, da crise, da falência. Não, é a liberdade e a democracia que permitiram que nós possamos, com liberdade de imprensa, tribunais funcionando, Ministério Público potencializado a partir de 88, enfrentar institucionalmente os desafios que o Brasil tem nessa quadra histórica. É a democracia que nos possibilita que nós, diante dessa encruzilhada do destino, no lugar de escolher adorar a super-heróis que não existem, juízes míticos,
procuradores dotados de poderes sobrenaturais. Nós, já mais adultos, obrigatoriamente temos que olhar para as instituições, dizer alto lá. Claro que elas precisam de aprimoramento. Eu vivo no país com a segunda maior concentração de renda do mundo, só perde para o Catar, que é um emirado. Eu vivo no país onde 1% é dono de 30% da renda do país. Eu vivo num país dramaticamente fragilizado, uma população carente, empobrecida, como aqui foi dito. É claro que essas instituições merecem avanço, mas tudo que foi construído tem que ser preservado. E qual é esse caminho? O caminho está aqui. É a casa do povo. É a representação, é o aprimoramento da representação, é o povo falando, é o povo apontando os seus caminhos, é a valorização da política, não é o descredenciamento da política, que não serve a ninguém. É a valorização do pai e da mãe de família que dedicam, eu dizia ontem com o Carlos Neves, com a carreira privada que ele tem, a Jaime, a tantos que estão aqui, vereadores, doar tempo hoje para a vida pública. Nós sabemos o sacrifício, presidente. Prefeito, claro que sabemos. Os filhos expostos, eu vivi isso nessa semana, eu não sou político. Tacaram a possibilidade de lei Rouanet, que não foi efetivada, de uma filha minha de 13 anos de idade, que não captou, para fazer uma peça terrível, saltimbancos nas escolas. Uma coisa terrível, deve ser de um comunismo. Mas essas pessoas doam seu tempo, se expõem e vão à luta pela forma de ver o mundo, porque não é possível, porque em casa, na frente do computador, nós não vamos resolver nada. Não vamos resolver nada. E aí eu digo que tem sido fácil também por um pensamento que eu já falei aqui várias vezes. Há uma parcela das pessoas que acham, primeiro, há sim pessoas de má fé, que estão manipulando esse momento, e aqui eu quero dizer a todos nós que somos democratas, através das redes sociais, com milícias virtuais, financiadas Deus sabe por quem, que nós temos como marco legal de descobrir quem está por trás disso, porque isso claramente também atinge interesses econômicos. Nós somos a 18ª economia do mundo, grandes interesses, nós somos um continente que são manipulados por essas novas formas de atuação e manipulação das redes sociais. E há um silêncio absolutamente incapaz do Poder Judiciário diante dessa forma de opressão e de ditadura que tenta se implantar. Eu digo aqui pelo meu exemplo. Desde o primeiro dia da minha presidência no Conselho Federal, ninguém se interessou. Agora que eu estou podendo falar o que eu penso. Eu era filho de Fernando Santa Cruz, um comunista perigoso, né? Com contratos bilionários, pai de uma pequena comunista que canta Chico Buarque. Há uma tentativa de deslegitimar a vida pública. E eu passei muito tempo pensando, Bruno, sabe o que é? É porque a ordem é local de encontro e a essas pessoas não interessa o local de encontro. Não interessa a Câmara dos Vereadores, não interessa a Ordem dos Advogados, não interessa a política feita com olho no olho, não interessa o respeito a quem pensa diferente. Elas precisam do ódio cego para calar os espaços de debate da sociedade. É simples. E a nós cabe a resposta a isso, com a nossa capacidade técnica, né? Com a nossa capacidade de produzir. E digo mais, o que eu tenho aprendido aqui, a gente tem usado muito, já me encaminho para o fim, usado muito o termo contra-majoritário. A ordem tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. Se a ordem não serve para isso, tem que acabar. Né? Daí virou um clube. Não é para ter, claro que tem que ter, pode ter clube, encontrar, abraçar, ser alegria, tem que ter. Mas o principal da ordem é o que ela... É por isso que ela está constitucionalizada. Por isso que a advocacia está na Constituição, é por isso que a ordem, ao contrário de uma parte do mundo, não faz parte do sistema de justiça, porque nosso país, tão grande, continental, como eu disse, é o direito à Constituição que faz a ligação, não existe uma elite nacional, é o direito que nos une, e a ordem na construção desse direito teve esse papel de protagonismo.
As faculdades de direito tiveram esse papel de protagonismo. Estamos aqui, 1827, Olinda e São Paulo, longe dos grandes centros, para quê? A unidade se manteve a partir dessas faculdades de direito. Na América Espanhola, cada faculdade de direito virou um país. E nós temos esse papel que é nosso. Mas eu começo a achar que nós não somos contra-majoritários. Eu acho que nós estamos tímidos. Eu sou um tímido. Confesso, eu perco a timidez no microfone. No 1 a 1 eu sou terrível. Nós estamos tímidos diante dos nossos adversários. Os nossos adversários não são partidos, os nossos adversários são um pensamento, não são pessoas. É o ódio, é a vontade de excluir, é a vontade de calar. Também estamos tímidos na defesa dos direitos. Como é que a gente pode ver um momento da história do nosso país? É claro que nós somos advogados. Eu advogo, por exemplo, no direito do trabalho. Claro que a legislação trabalhista poderia ser modernizada com um mundo que muda nessa velocidade, mas eu posso aceitar, recebendo uma medalha de alguém que lutou contra a abolição, que a escolha da sociedade brasileira já tão empobrecida seja entre direitos e um prato de comida. Esse é a porta de entrada da escravidão. Era isso que a elite brasileira... Mas era isso que a elite brasileira dizia, para ser a segunda mais lenta a sair da escravidão no mundo. Foi o penúltimo país para abandonar a escravidão. Tanto que a escravidão é até hoje o grande tema desse país. É o grande tema desse país. Não é a imigração, essas que tentam introduzir aqui como coisas exógenas. É a escravidão. Eu tenho como aceitar numa sociedade... Aqui foi dito, o juiz não vai atender... Jaime, eu queria usar o teu exemplo. Um dia desse chegou na minha sala, eu era presidente da OAB do Rio, no final do ano passado, uma advogada chorando, porque um pai matou os 2 filhos no Rio de Janeiro. Na sexta-feira ela foi à vara, a vara de família. O juiz disse que já conhecia o caso, não precisava receber aquela advogada. E manteve a guarda do pai naquele fim de semana. Eu não estou culpando o juiz pelaquela morte, não, mas estou culpando o desrespeito às prerrogativas. Porque no olhar dela, eu soube no primeiro momento que ela ia convencer o juiz que naquele fim de semana aquele pai não podia ficar com aquele filho. E aquelas 2 crianças morreram. Eu posso aceitar nesse momento que nós perdemos nossa função, a defesa do direito à família, a luta contra o feminicídio, a luta contra o racismo, a luta contra a opressão à população LGBT, a luta pela defesa do meio ambiente, dizendo que é uma questão de fronteira nacional numa terra que nós sabemos que é redonda. O fim dessa terra não vai observar os limites territoriais. Tudo está aí. Nós só precisamos retomar o fôlego e lutar. Muito obrigado. muita alegria, convido a Orquestra Criança Cidadã para que faça uma apresentação musical.
Senhoras e senhores, há sobre a mesa diversos e-mails, dentre eles do excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Adalberto de Oliveira Melo, da desembargadora vice-presidente do TRT da 6ª Região, a excelentíssima senhora Dione Nunes Furtado da Silva, da desembargadora corregedora do TRT da 6ª Região, doutora Maria Clara Saboia de Albuquerque Bernardino, do governador do estado de Pernambuco, excelentíssimo senhor doutor Paulo Câmara, do deputado estadual, excelentíssimo senhor Antônio Moraes, do vice-presidente da OAB Nacional, o senhor Luiz Viana Queiroz, do corregedor-geral da Justiça do estado de Pernambuco, excelentíssimo senhor Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, do diretor-tesoureiro da OAB Nacional, o senhor José Augusto Araújo de Noronha, e do presidente da OAB Subsecção Caruaru, Pernambuco, o senhor Fernando Antônio de Souza Santos Júnior, todos parabenizando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor Felipe Santa Cruz, por esse momento tão especial e tão feliz em sua vida. Senhoras e senhores, mais uma vez, eu tenho a honra de presidir uma reunião solene proposta pelo vereador Jaime Asfora, e quero, nesse momento, na presença de todos, parabenizá-lo e dizer que, mais uma vez, uma proposta de Vossa Excelência enriquece a história da Câmara Municipal do Recife. Parabéns, Excelência. Eu vou quebrar o protocolo e vou permitir que o presidente fale. Quebrei o protocolo, que a emoção me deixou não fazer dos primeiros. Agradecer muito a todos os vereadores presentes. Sei que a agenda dos vereadores, além do Jaime, a todos que aprovaram, e também a tantos amigos do meu pai, que eu não agradeci aqui. As pessoas se perguntam por que esse Skaletsky, né? Porque minha mãe casa de novo e eu passo a viajar pelo Brasil todo com esse novo marido da minha mãe, que me educa no Rio Grande do Sul. Eu brinco, a Érica está aqui, também tem histórias maravilhosas da resistência, que o pai dela foi tão importante, Chico, todos vocês. Eu sou filho de uma geração, não de uma pessoa. Muito obrigado. Quero, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, de todo o povo recifense, quero parabenizar o senhor Felipe de Santa Cruz Oliveira Skaletsky, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, pelos relevantes serviços prestados à OAB, aos relevantes serviços prestados ao povo da cidade do Recife. E não poderia jamais, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, não poderia jamais também prestar essa homenagem à sua avó. Eu não tive a honra de conhecê-la, mas depois daquele dia triste que a história do Brasil escreveu, eu pude conversar com muitas pessoas e todas elas foram unânimes em tantos elogios que fizeram a dona Elzita Santa Cruz, né? E todos eles disseram, jamais ela se deixou intimidar pela força dos poderosos e escreveu seu nome na história de Pernambuco e do Brasil, e felizes de nós que podemos nos inspirar no seu exemplo. Quero, em nome desta casa, homenagear uma mulher que personificou a luta dos parentes dos mortos e desaparecidos políticos do Brasil, que viveu a dor da ausência do seu filho e, principalmente, da ausência de informações sobre o paradeiro do seu filho diante de um Estado ditatorial. Por isso, presidente Felipe de Santa Cruz, não posso, mais uma vez, encerrar a presente reunião tão bonita e tão emocionante e tão enriquecedora para a história da Câmara Municipal do Recife. Não posso, de maneira alguma, deixar de dizer para o senhor, para a sua família, para todos que fazem a OAB, citar aqueles versículos tão lindos da Palavra de Deus, que tenho certeza que alguns que já estiveram aqui em alguma reunião solene, já ouviram este presidente citá-las. E peço que seja uma verdade na vida do senhor, de toda a sua família e de todos que lhe conhecem. Diz a Bíblia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Parabéns, e antes gostaria de passar às suas mãos
um exemplar do livro de José Mariano, o patrono da Câmara Municipal do Recife. Gostaria também de passar à mão do nosso prefeito Geraldo Júlio, da nossa vice-governadora Luciana Santos e todos os outros que fazem a mesa desse dia tão especial e tão emocionante para a Câmara Municipal do Recife. E com muita satisfação, nesse momento, convido a todos para de pé ouvirmos o hino da cidade do Recife. Nesse momento, nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para logo mais às 15 horas em reunião solene em homenagem ao Dia do Artista. Proposta do vereador Hélio Guabiraba. Está encerrada a reunião.